Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo portal Atualidades do Direito. Hoje nos honra com a sua presença aqui em nossos estúdios a professora Regina Beatriz. Ela é advogada, é mestre e doutora pela USP, é professora de especialização da Fundação Getúlio Vargas, FGV, é professora da OAB São Paulo, da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, e diretora do Instituto de Direito e Família do IASP São Paulo. É também autora de diversas obras jurídicas, dentre elas Código Civil Comentado, onde ela é coordenadora desde a 6ª edição e comenta Direito de Família e Responsabilidade Civil. E também é autora, juntamente com Washington de Barros Monteiro, do curso de Direito Civil, da parte de Direito de Família, volume 2. Irá tratar do tema União Poliafetiva e sua ilegalidade. Sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Regina Beatriz e tenham todos uma boa palestra. Muito obrigada, Anderson. Nós temos hoje um tema que está na mídia de todo mundo, do Brasil e mundialmente. Nós hoje temos inúmeras notícias a respeito da chamada união poliafetiva. Vamos, por favor, colocar o slide na tela inteira para que possamos verificar o título que procurei dar a esta palestra. Ilegalidade da poligamia. Por quê? Poliafetividade é algo que não passa de poligamia. E escritura pública do trio de Tupã de São Paulo, que significa uma suposta oficialização da orgia. Então, quando nós demos este título para esta palestra, nós falamos em poligamia, falamos em orgia, poderíamos falar em swing. Por quê? A união de uma mulher com 2 homens ou de um homem com 2 mulheres é efetivamente o que o Brasil, a sociedade brasileira e, portanto, o direito brasileiro, que segue os ditames sociais, como o direito de todos os países. O direito não existe se ele não atender aos anseios sociais, se ele não estiver de acordo com os costumes sociais. Esta escritura, que supostamente oficializou este trio como uma união estável, esta escritura é ilegal. É uma escritura inconstitucional. É uma escritura, portanto, que não tem eficácia alguma. Mas, para que nós possamos chegar a esta conclusão, que desde logo é antecipada, nós vamos demonstrar isto com apoio no nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo ordenamento jurídico, eu quero dizer ordenamento legal, inclusive constitucional, além do infraconstitucional. Quero dizer a própria doutrina e também a nossa jurisprudência. Por outras palavras, as 3 formas de expressão do direito: da lei, passando pela doutrina e chegando à jurisprudência. No nosso ordenamento jurídico não há nenhuma eficácia jurídica em relação a esta escritura do trio. Não há nenhuma eficácia jurídica no chamado poliafeto ou poliamor. Não há nenhuma eficácia jurídica na poligamia. E, inclusive, dependendo das circunstâncias, pode inclusive constituir crime, além de ser, obviamente, de ilicitude civil e constitucional flagrante, como demonstraremos nesta palestra. Pois bem, voltando mais uma vez ao slide, nós vamos demonstrar aqui, próximo slide, por favor, que
Essa escritura do tabelionato de notas de Tupã, em São Paulo, declarou a existência de uma união estável entre um homem e duas mulheres, como se esse trio pudesse formar uma entidade familiar, produzindo efeitos de direito de família, citando nessa escritura os seguintes efeitos: regime da comunhão parcial de bens, com administração dos bens pelo chamado marido, dever de assistência e dever de lealdade. Essa escritura não faz lei. Essa escritura não equivale à lei. Uma escritura pode não ter eficácia, pode não ter validade. Até mesmo uma lei pode ser havida como inconstitucional. Até mesmo um acórdão, como por exemplo um acórdão de um tribunal estadual, pode ser revogado por ser inconstitucional num recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Quem dirá uma escritura? Uma escritura pública perante um tabelionato de notas só vale a partir do momento que seguir o ordenamento jurídico, que acatar a nossa Constituição Federal, que acatar as nossas leis infraconstitucionais, que acatar a nossa ordem legal, a nossa ordem jurídica. E esta escritura desacatou, violou toda a nossa ordem jurídica. Então, vamos aqui mostrar, por favor, mais uma vez, a tela inteira, né? Algumas situações contadas na literatura, contadas em novelas, contadas, enfim, nessa arte, né, novelística ou mesmo da literatura brasileira. Personagem Quequé, em 1984, numa novela chamada Rabo de Saia, inspirada no livro Pensão, Riso da Noite, Rua das Mágoas, de José Conde, retratou, numa minissérie ambientada no final da década de 1920, a história de um caixeiro viajante chamado Quequé, que era interpretado pelo grande ator brasileiro Neila Torraca, que mantinha então 3 famílias em diferentes cidades fictícias do Nordeste. O protagonista, Quequé, levava sua vida de polígamo sem problemas, até as mulheres descobrirem a existência uma da outra. Então, Santinha, que era uma dessas mulheres, denunciou Quequé e ele foi preso. Novela atual, Avenida Brasil. Ano de 2012, TV Globo, personagem Cadinho, carismático, extrovertido, polígamo, extremamente divertido, damos muitas risadas quando assistimos esta novela em relação a este personagem. Mantém um relacionamento com 3 mulheres ao mesmo tempo, Verônica, Noêmia e Alexia. Era rico e bem-sucedido no trabalho, um grande empresário. Levava uma vida nababesca, até perder tudo para o seu funcionário Jimmy. Este Cadinho, na novela, ele começou de uma maneira escondida esta relação. Ele mantinha essas 3 mulheres, mas uma não sabia da outra. Num determinado momento começa a haver a revelação de uma mulher em relação à outra. As 3 aí passam a saber efetivamente que eram 3 mulheres de um único homem. E ele então oficializa, aspas, essa relação entre as 3 que fazem um contrato. E nesse contrato estabelecem deveres, direitos, supostos deveres e direitos. Este homem então parece nesse momento muito tranquilo, porque afinal de contas está tudo em paz. Só que ele não consegue dar atenção a 3 casas e ao mesmo tempo a sua atividade empresarial. E a partir desse momento ele cai em falência, ele fica absolutamente desprovido de recursos e aí vem a consequência. Estas mulheres que antes eram tão encantadas e aceitavam esta poligamia passam a destratá-lo
e rejeitá-lo. Esta é a novela Avenida Brasil, que retrata este personagem divertido, mas que efetivamente se vê, depois desta tal oficialização, se torna um desgraçado. Pois bem, vamos agora a um próximo slide, em que nós temos Jorge Amado. Por favor, o slide tela inteira. Jorge Amado, numa obra, né, conhecida, Dona Flor e seus dois maridos. E eu cito esta obra de Jorge Amado porque quando se fala em poliamor ou poliafeto, e nesta escritura de Tupã, vem à mente um homem com duas mulheres. Só que aqui, Dona Flor e seus dois maridos, ou seja, uma mulher com dois homens, porque afinal de contas, se fosse aceitável o poliafeto, poderia haver também a presença de duas mulheres com um homem, ou quiçá de 3 mulheres com um homem, 5 mulheres com um homem, e a recíproca seria verdadeira. Até 2 homens com 2 mulheres, ou 3 com 2, enfim, a imaginação aí é infinita. O romance se inicia com a morte do Vadinho, um boêmio, jogador e alcoólatra que morre subitamente em pleno carnaval de rua, vestido de baiana. Após um novo casamento, o espírito de Vadinho, que era filho de Exu, retorna e passa a atormentar Dona Flor. Somente ela vê Vadinho, que quando está com Dona Flor, parece ser capaz de realizar as mesmas coisas que fazia na cama quando estava vivo. Dona Flor hesita em se manter fiel ao novo marido ou ceder ao espírito do primeiro. Dona Flor era casada com Vadinho, Vadinho falece, ela se casa com um outro homem e então ela passa a manter um marido vivo e um marido morto, né? Dividindo o espaço efetivamente numa poligamia mais uma vez. Pois bem, argumentos a favor deste chamado poliamor ou poliafeto. Esses argumentos são argumentos que vêm expostos nas mais diversas notícias veiculadas pela mídia no nosso país e, repito, mundialmente. Esses argumentos são basicamente os seguintes. Por favor, mais uma vez, o slide. Reconhecimento de um fato que estaria consolidado na vida real. Então, se é um fato, segundo quem defende esta escritura, deveria haver a sua oficialização perante o nosso ordenamento jurídico. Inexistência de impedimento legal. Segundo essas pessoas que defendem e até o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que apresentou em seu site, na página do seu site, uma defesa ferrenha em relação à união poliafetiva, diz: não há impedimento legal, não há casamento civil. Se houvesse casamento civil, haveria poligamia. O que existe no caso, segundo este site do IBDFAM, seria uma união estável. E a união estável pode ser aquela que compreende mais do que 2 pessoas. Não há crime em relação a este trio, a esta união estável de 3 pessoas. E ainda um último argumento: o ser humano precisa ser feliz. E nesta imagem aqui, vemos um noivo com 4 noivas, porque neste caso da escritura é um homem com 2 mulheres. Poderíamos pensar num homem com 4 mulheres. Pois bem, fato da vida real. Matar, infelizmente, é um fato da vida real, que se vê, inclusive, infelizmente, hoje, com alguma constância, até mesmo entre os membros de uma família. Roubar ou furtar também é um fato real, que infelizmente também se vê hoje, ainda mais numa grande capital como São Paulo, constantemente nas ruas ou nas casas, e também infelizmente no extravio de patrimônio de um dos membros de uma união estável, de um casamento em face do outro às vésperas de uma separação, também ocorre constantemente.
São fatos da vida real, são fatos consolidados na vida real. Por isso, esses fatos, ou as pessoas que matam, as pessoas que roubam ou furtam ou que extraviam patrimônio em prejuízo do cônjuge ou do companheiro, essas pessoas merecem alguma proteção do direito? Não. O que essas pessoas merecem é punição, sanção. Em alguns casos, penal. Em outros casos, civil. E a sanção civil, ela é tão relevante quanto a sanção penal, como todos nós sabemos, só que tem, obviamente, uma realização da sanção, uma aplicação da sanção de modo diferente. Pois bem, esse argumento é um fato da vida real. Existem pessoas que vivem relações do chamado poliafeto, que é poligamia. Este argumento não é convincente, não é válido, não tem nenhum suporte, nenhum apoio no nosso ordenamento jurídico, portanto. O que é, antes disso, voltando a esses argumentos, para que não deixemos qualquer um deles sem resposta, inexistência de impedimento legal. Inexistência de impedimento legal, por não haver um casamento civil. Se há um casamento e ocorre um outro casamento, efetivamente há crime de bigamia e o segundo casamento na órbita civil, na órbita do direito de família, é nulo de pleno direito. Isto está devidamente estabelecido e tipificado no Código Penal, assim como devidamente previsto no Código Civil, inclusive no Código Civil de 2002. Esse argumento de que por não haver bigamia ou por não haver previsão expressa de nulidade da segunda união estável, né, é um argumento totalmente descabido. Eu posso dizer que é um argumento pífio, desprezível. Por quê? Porque não é pelo fato de não ser crime, este trio não estar praticando um crime, porque realmente não existe casamento, existe uma suposta união estável. Não é por isto que este trio possa viver uma relação de família. Não é por causa da inexistência de uma nulidade, né, de uma união estável, quando ela concorre com uma outra união estável, que esta suposta união estável entre três pessoas tenha alguma eficácia de direito de família. E o último argumento: o ser humano precisa ser feliz. E que existiriam pessoas que dependem de uma multiplicidade nas suas relações sexuais e afetivas para encontrarem a verdadeira felicidade. Esse argumento não encontra qualquer apoio, nem mesmo na PEC, na proposta de emenda constitucional que pretende introduzir o direito à felicidade como um direito fundamental. Leiam a justificativa desta proposta de emenda constitucional e vão ver que muito bem o seu relator colocou. O direito à felicidade só pode ser havido como um direito fundamental desde que não cause prejuízo. E é óbvio que este trio está prejudicando um ao outro e também estará prejudicando a nossa sociedade e importando, se houvesse uma multiplicidade de trios, que não existe na realidade, mas se este trio pudesse servir de exemplo a que outras pessoas adotassem esta mesma formação, aspas, familiar, haveria a destruição da família. E quero, por fim, lembrar, para passarmos para o próximo bloco, em que aí analisaremos todos os fundamentos constitucionais e legais que efetivamente mostram que essa escritura não tem eficácia alguma, essa escritura do trio, eu quero apenas observar o seguinte: a notícia de que
Neste trio, uma das mulheres é mãe de um outro homem e que perdeu a guarda desta criança para a avó materna e que sequer tem contato com esta criança. Vejam quais as consequências no plano dos fatos da poligamia. E ainda este trio, ao que se sabe, pretende fazer reprodução assistida. Horas, se já houve grande prejuízo a uma criança que perdeu a sua mãe, imaginem uma outra criança, este ser indefeso que é uma criança, introduzida numa relação que é absolutamente repudiada, não só pelas famílias destas pessoas que formam este trio, mas por toda a sociedade. Vamos agir com responsabilidade. Direito à felicidade, sim, desde que não traga prejuízo aos outros e desde que não traga prejuízo àquele que pensa poder ser feliz deste modo, porque nós não somos felizes sozinhos, nós podemos ser felizes desde que a sociedade nos aceite. Muito obrigada, passaremos já para o próximo bloco, onde espero que todos possam ouvir a respeito dos fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais que repudiam esta escritura do trio.